Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar da Aula Digital. O meu nome é Carlos Nunes e neste webinar nós vamos abordar a utilização de uma ferramenta de inteligência artificial que nos vai dar suporte dentro da nossa plataforma da Aula Digital. Como sabem, existem várias plataformas que utilizam a inteligência artificial para as mais diferentes finalidades. Neste caso em concreto, vamos falar aqui de uma ferramenta que nos vai permitir encontrar de uma forma mais simples os recursos que nós precisamos e também de fazer algumas coisas com eles, já vamos ver à frente. E aqui o que é relevante, aqui a grande vantagem da utilização desta ferramenta é que nós estamos a trabalhar com ela dentro deste universo da aula digital, ou seja, tudo o que vamos encontrar são recursos que estão dentro do projeto da nossa disciplina, portanto recursos que já estão no banco de recursos da aula digital e portanto temos essa garantia de qualidade. Então esta ferramenta tem o nome de Plus e sempre que encontrarem o selo ou a etiqueta com essa indicação do Plus, significa que estamos a usar essa ferramenta que usa então a inteligência artificial para nos ajudar a encontrar mais facilmente o que precisamos. Então, vamos aqui falar de alguns tópicos relacionados com a ferramenta e vamos começar primeiro pelo mais óbvio, que é, afinal, o que é esta ferramenta Plus. Então, como referi, acaba por ser um assistente que utiliza a inteligência artificial para nos ajudar a encontrar o que precisamos, mas onde nós podemos usar uma linguagem mais natural e ele percebe o contexto daquilo que estamos a pedir. Este serviço acaba por ser um serviço premium que está disponível para os professores que adotam manuais que estão disponíveis na aula digital. Isto vai ser uma grande mais-valia, não apenas para nós encontrarmos os recursos, mas para nos ajudar a organizá-los de uma forma mais interessante e de uma forma mais rápida para os partilharmos com os alunos. Aqui, quando falamos de inteligência artificial, não estamos a falar de inteligência artificial generativa para criar algo, é só mesmo para nos ajudar a encontrar o que precisamos. Então vamos ver aqui alguns exemplos da utilização do Plus. Então vamos aqui, por exemplo, ao manual O Fio de História, do 9º ano, e vamos aqui reparar que do lado direito tem aqui uma abazinha que diz Plus e que nos permite aceder ao nosso assistente. Então surge aqui um novo separador, poderá ser algo parecido com o que conhecemos do banco de recursos, mas já vamos ver e podemos fazer uma experiência em que os resultados vão ser bastante diferentes, vão ser bastante mais eficientes. Então, podemos escrever aqui o que queremos, ou podemos clicar aqui no microfone e falamos. Portanto, aqui eu vou usar o microfone que é mais rápido. Então, vamos ver aqui um exemplo em relação ao entendimento do contexto que este assistente faz. Por exemplo, consequências da Revolução dos Escravos. Vamos confirmar. Ok. Então, em termos de contexto, o que é que isto significa? Que as palavras que eu usei, as palavras-chave, ele vai perceber que eu estou a falar do 25 de Abril. Portanto, ele não vai encontrar coisas sobre a Revolução Soviética, por exemplo, apesar de estar lá a palavra Revolução, ele não entende como uma palavra-chave. O assistente vai entender o contexto na sua globalidade. Então é isto que nos permite usar aquela linguagem mais natural, sem estarmos muito bem a pensar quais é que são as palavras-chave que eu devo usar ou que devo evitar para encontrar o que eu quero. Então, isto aqui acaba por ser muito útil por causa disso, porque nos vai ajudar a encontrar mais rapidamente o que queremos. Vamos experimentar aqui outra situação, aqui ainda relacionada com a história. Por exemplo, quero recursos sobre as consequências da Grande Guerra. Quero recursos sobre a consequência da Grande Guerra. Vamos ver como é que ele faz comigo a engasgar-me. Vamos tentar outra vez. Então, quero recursos sobre as consequências da Grande Guerra. Ok, agora sim. Então, aqui qual é que é o contexto? A Grande Guerra, na verdade, é a Primeira Guerra Mundial. Porque até haver a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra chamava-se simplesmente a Grande Guerra. Então, o contexto aqui leva-nos a encontrar recursos específicos sobre a Primeira Guerra Mundial. Já agora, só por curiosidade, vamos aqui experimentar a pegar nisto. Vamos voltar aqui ao início e vamos ao nosso banco de recursos. Ao banco de recursos tradicional, à moda antiga.
Portanto, eu até já tinha feito aqui esta experiência. Olha, por acaso foi exatamente a mesma coisa que eu escrevi há bocado. Então, qual é a diferença? A diferença é que ele usa a palavra-chave e vai encontrar coisas sobre guerras, sobre consequências. Consequências da Segunda Guerra, consequências da exploração dos recursos. Então, as palavras-chave às vezes não são super eficientes. Então, isto acaba por ser muito mais útil porque percebe o contexto, percebe qual é que é a guerra de que nós estamos a falar e ainda há mais coisas à volta disto. Neste caso eu disse que queria recursos porque eu não preciso de saber que recursos é que existem na aula digital. E depois a partir daqui ele até me dá sugestões. O que é que tu queres? Animações, apresentações, atividades, documentos. Também surgem aqui algumas dicas de outras pesquisas que me poderiam ser úteis para falar deste tema. E então eu podia usar tudo isto. Por exemplo, quero síntese. E então, dentro daquilo que ele encontrou, ele vai-me isolar as sínteses. Então, isto é muito eficiente. Se não quiser estar a dar cliques, eu posso dizer o que eu quero. Quero vídeos sobre as consequências da Grande Guerra. Vamos confirmar. Portanto, ele dá-me vídeos ou as animações. Portanto, ele percebe o que é que eu quero. Então, aqui não é só o contexto do que eu quero procurar, mas o tipo de recursos que eu quero. E ainda há algo mais interessante sobre as pequenas nuances de como nós falamos que estão relacionadas com aquilo que procuramos e que às vezes nós não pensamos nisso. Então, se calhar até vamos aqui mudar o nosso manual. Vamos aqui mudamos para a matemática. É apenas uma forma de mostrar que isto se aplica a todas as disciplinas. Então, o que é que podemos aqui procurar? Por exemplo, compreender as razões trigonométricas. E aqui o compreender dá a entender que o que eu quero são materiais que me ajudam a perceber a matéria. Portanto, ele vai isolar, que são apresentações, as sínteses, os vídeos, as animações, os simuladores. Ele vai perceber que é isso que me vai ajudar a compreender. Se eu mudar ligeiramente, por exemplo, aplicar as razões trigonométricas, vai-me procurar recursos para eu aplicar as razões trigonométricas. Ou, se disser de uma forma ligeiramente diferente, avaliar conhecimentos sobre as razões trigonométricas, ele vai à procura de testes. Portanto, aqui com estas pequenas nuances da minha linguagem, ele vai encontrar o que eu realmente estou a pedir. Então isto aqui acaba por ser muito útil. Pronto. Desta forma, vimos aqui alguns exemplos sobre a pesquisa dentro de um determinado projeto, mas como referi, também é possível fazer isto, portanto, a partir do banco de recursos. Se clicarmos aqui no Plus, ele abre o assistente global, mas se quisermos ir à moda antiga, através do banco de recursos, também lá podemos ir. Temos aqui uma abazinha no banco de recursos que nos permite chegar ao Plus, mas aqui neste caso o Plus é o Plus no banco de recursos e não no projeto individual. Se eu fizer uma pesquisa aqui, ele vai à procura desse conceito, do que eu quero procurar, em todos os meus projetos. Ok? Aqui, como eu tenho todos os projetos aqui na minha conta, pois se calhar ele vai encontrar muita coisa, mas vamos aqui ver o que é que dá. Então, quero recursos sobre escalas. Agora, isto é super genérico, porque existem escalas em várias disciplinas, em vários tópicos. Aqui, para mostrar que dentro do assistente, além destes filtros por tipo de recurso, temos aqui mais alguns filtros que nós podemos usar. Portanto, podemos especificar a tipologia, que ele sugere logo, mas também podemos especificar qual a disciplina e qual o ano de escolaridade, ok? Se quisermos isolar desta forma. Então, se não fizermos nada, ele vai encontrar escalas, portanto, misturado tudo para todas as disciplinas, ok? Agora, o que é que nós conseguimos fazer para potenciar os recursos que ele nos ajuda a encontrar? É claro que estes recursos que nós vamos abrindo, se nós clicarmos num recurso, portanto, vai acontecer o mesmo do que nas pesquisas que fazíamos no banco de recursos. Portanto, ele mostra-nos o recurso, podemos vê-lo, e temos aqui as opções típicas de partilhar os recursos com os nossos alunos, marcar como favorito, etc, etc. Ok? Mas aqui com o Plus há uma funcionalidade nova que surgiu, que é a possibilidade de eu ir marcando os recursos aqui neste mais, e eles vão aparecendo aqui neste painelzinho ao lado.
ok? Eu vou aqui abri-lo. Eu aqui estou a usar isto de uma forma muito atarracada. No vosso caso está tudo mais desafogado porque não tem este painelzinho aqui que eu uso como o meu índice. Então, se eu marcar aqui alguns recursos, eu vou marcar aqui 4 recursos. Ok? E vou acrescentar um quiz para vermos um pequeno pormenor de algo para não se enganarem. Portanto, e eu continuo a marcar, ok? Portanto, temos aqui um quiz. Então, com estes 5 recursos selecionados, eu posso fazer algumas coisas. Eu posso guardar estes recursos numa coleção, clicando aqui no botão que diz guardar uma coleção, ou clicando aqui na setinha, tenho outras opções. Criar uma aula, criar um trabalho, criar um post. Portanto, isto refere-se às aulas, às minhas aulas e também às minhas salas. Só que para dar algum contexto, para quem não assistiu a outros webinars em que falámos sobre as minhas salas e as minhas aulas, aqui eu recomendo darem uma espreitadela em alguns webinars do passado, porque poderá ser interessante. Então, como forma de contexto, basicamente as minhas salas é um espaço que eu criei para as minhas diferentes turmas, onde eu coloco materiais, como dá para fazer noutro tipo de plataformas, mas aqui com o acesso aos recursos da aula digital. Portanto, para comunicar com os alunos, portanto, isso pode ser feito nas minhas salas. Enquanto que as minhas aulas serve para criarmos uma sequência de recursos que eu quero mostrar numa determinada aula. Em vários projetos, também os próprios autores dos manuais têm logo uma proposta de aulas já pré-preparadas, pré-definidas, portanto, com uma sequência de recursos para irmos mostrando onde podemos incluir também algumas páginas do manual pelo meio dos recursos, ok? É uma forma de nos organizarmos logo com antecedência e termos tudo preparado para não estarmos à procura das coisas enquanto vamos falando delas. Então, a ideia aqui é criarmos isso de uma forma automática, ok? Portanto, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as aulas e os trabalhos, vou mostrar como é que se cria, mas depois em termos de exploração, pronto, para não sairmos aqui muito do tema do Assistente Plus, pronto, vamos focar aqui mais noutras situações. Então, vamos começar aqui pela coleção em si. Então, ao guardar estes 5 recursos numa coleção, ele vai-me perguntar para que coleção é que eu quero colocar isto. É como se fosse várias listas de favoritos, em que eu posso colocar lá para visitar mais tarde e ter ali uma sequência preparada. Como eu não tenho nenhuma coleção, como é a primeira vez que estou a fazer isto, ele propõe-me que eu crie uma nova coleção. Então, eu dou-lhe aqui um nome, eu vou-lhe chamar simplesmente escalas, ok? E uma descrição, ok? Aqui podia ser o que quisesse. E vou criar e adicionar recursos. Então, é criada esta coleção com 5 recursos. Onde é que eu vou buscar isto? Posso clicar aqui nas minhas coleções, ou se no futuro voltarem cá, vamos fazer aqui como se tivéssemos voltado outro dia, ao acedermos ao Plus, vai-nos ser mostrado aqui as minhas coleções. Então temos aqui esta. Se eu agora quisesse adicionar outras coisas, pronto, e ao clicar em guardar em coleção pela segunda vez, ele já tem cá esta coleção e eu podia dizer, olha, este material também vai para essa coleção, ok? Ou quer isto numa nova coleção. Então eu vou salvar este, pronto, e agora está lá mais um recurso, agora são 6. A partir desta coleção, o que é que eu posso ver? Posso ver a sequência que eu defini, posso arrastar estes recursos para cima ou para baixo para alterar esta sequência e depois tenho aqui alguns comandos para apagar a coleção, editar. Aqui editar basicamente é alterar o nome e a descrição. Posso, a partir de uma coleção, criar o tal post, o tal trabalho ou tal aula, portanto acaba por estar de alguma forma associado a uma coleção, se bem que eu não sou obrigado a ter uma coleção, ok? Posso criar logo diretamente isto. Pronto. E aqui o reproduzir. Isto é na eventualidade de, ok, eu tenho esta sequência, eu quero mostrar isto numa aula, num trabalho, num projeto, numa palestra, seja o que for, e então os vários materiais vão ficar aqui seguidos. Por exemplo, isto começou, eu escolhi assim meio ao calhas, mas meio ao calhas não, totalmente ao calhas. Então, neste caso começa com uma apresentação, estamos aqui, passa a apresentação e depois posso continuar a sequência dos recursos. Portanto, o segundo recurso, por acaso, é outra apresentação, o terceiro recurso é um teste interativo, o quarto recurso, pronto, é uma sequência, uma sequência de recursos. Acaba por ser parecido com a aula, com as minhas aulas, só que nas minhas aulas temos a vantagem de poder
acrescentar páginas do manual. Okay? Acaba por ser mais útil nessa situação. Aqui as coleções. Muitas vezes é algo mais para nós. As aulas é algo para mostrar aos alunos, se bem que também não há nenhum problema se mostrarmos isto aos alunos, não há stress nenhum. Então, vamos aqui fechar isto. Vamos fechar aqui o Plus e vamos fazer aqui uma coleção nova. Neste caso já não vou pesquisar, vou só aqui selecionar alguns recursos só para vermos como é que funcionaria as outras opções. Portanto, se usássemos o criar uma aula, criar trabalho ou criar post, portanto, o criar uma aula, ele pergunta-me o título, o sumário e a duração, posso alterar a ordenação e depois guardo, e depois isto vai aparecer naquela secção das minhas aulas, e depois posso ir lá acrescentar as tais páginas dos manuais, se eu quiser. Se eu usar a opção de criar um trabalho, ele vai criar um trabalho dentro das minhas salas, nas turmas que eu quiser. Aqui onde diz salas. Portanto, ele pergunta-me quais é que são as salas que tu queres. Pronto, eu chamei às salas o nome das turmas. Portanto, eu quero nestas 4 salas. Então, ele vai-me colocar uma publicação, um trabalho para os alunos fazerem, em que eu tenho lá esta sequência de recursos. Agora, esta apresentação aqui não é precisa. Ok. Então, é criado o trabalho para os alunos com estas duas coisas. Podemos descrever escrevemos o título, uma descrição, a data em que o trabalho começa e a data em que o trabalho acaba. Podemos dizer, este trabalho tem avaliação, para depois nós colocarmos lá uma avaliação à nossa maneira. Se fosse a situação de criar um post, uma publicação na minha sala, portanto lá no stream, era a mesma coisa. Definimos quais é que são as turmas, as salas, melhor dizendo, onde eu quero colocar estes anexos, escrever aqui a mensagem, olá a todos, deixo aqui alguns recursos para consultarem durante o fim de semana e enviar. Portanto, e depois os alunos têm acesso a isso a partir da sala. Então, estas aqui são algumas das funcionalidades do Assistente Plus. Obviamente que em cada situação vocês vão utilizar isto de formas ligeiramente diferentes, de acordo com a vossa própria forma de fazer o pedido. Nada como experimentarem. Da próxima vez que pensarem em ir à procura de algum recurso, em vez de irem ao banco de recursos, experimentem a vir ao Plus e experimentem a ver também qual é que é a diferença para verem o que é o mais eficaz. Portanto, eu penso que vão achar que é mais eficaz procurar no Plus e depois temos a vantagem de fazer a seleção dos vários recursos e com eles transformá-los numa coleção ou numa aula ou colocar ou partilhar nas minhas salas. Portanto, isso vai ser muito, muito útil. Portanto, vamos ficar por aqui neste webinar. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado útil e principalmente espero que experimentem este assistente para utilizar os vossos recursos, ou melhor, procurar os vossos recursos, criar essas coleções para terem tudo organizado e usarem da melhor forma possível os vários recursos que vão encontrar na aula digital. Um dos problemas que às vezes eu me deparo é que, como há tantos recursos, às vezes até perco a vontade de os procurar. Então, assim, na verdade, acaba por ser muito mais prático e às vezes acabo por encontrar alguns recursos que estavam mais escondidos ou que as palavras-chave que eu usava não me permitiam chegar até lá, ou ele não aparecia com essas palavras-chave, e assim provavelmente vou encontrar alguns resultados mais satisfatórios, ok? Pronto, mais uma vez, muito obrigado a todos e até à próxima.